Concursos bancários são uma boa ideia? O que você precisa saber sobre concursos bancários? Bem, breve pode sair concurso Banco do Brasil, inclusive até uma atualização aqui para você. De acordo com o Vitor, né, do canal Vitor Concursos, é um jornalista, um repórter, né, especializado na parte de concurso público. Ele entrevistou o presidente da banca da Sesgran Rio e ele afirmou que já enviou para o Banco do Brasil sua proposta. Ou seja, o Banco do Brasil já está recebendo proposta das bancas. Isso quer dizer que está na fase de escolha de banca para poder realizar o certame do concurso Banco do Brasil. Isso significa que daqui a alguns meses, talvez 2 meses ou até menos, já pode ter ali um edital lançado na praça, porque tem bancas concorrendo. Prováveis bancas, de acordo com essa informação que eu retirei lá do canal Vitor Concurso. Pode ser estão concorrendo, né? A Sesgran Rio, o próprio Sesgran Rio, a Sebrasp também, FGV e a IBFC. São bancas que podem estar concorrendo, estão aí concorrendo para poder realizar esse certame, esse concurso Banco do Brasil. É importante falar isso por quê? Porque é um concurso daqui a pouco, pode sair de qualquer momento, é o mais próximo que temos aí de concursos bancários. O próximo, provavelmente pode sair, é o concurso Caixa, né? Provavelmente, não sabe também, porque tem o próprio BNB, que é Banco do Nordeste, que também já falei, tem um vídeo no canal falando sobre esse assunto aqui. O Banco do Nordeste também é um banco, é um concurso que ele pode sair também, já tem aí pressões para poder sair concurso, haja vista, está tendo aí necessidade de profissionais, salvo engano, recentemente teve aí um projeto de demissão, plano de demissão voluntária, um PDV, que significa pessoas que saem do banco, né, que querem pegar ali os seus direitos e saírem do banco, ou seja, elas querem seguir suas vidas aí com uma aposentadoria voluntária. Então, está tendo uma pressão forte para poder contratar mais gente. E contrato para bancos que são bancos públicos é justamente concurso público. Então, temos aí esse ano, talvez, certeza, Banco do Brasil, talvez Caixa Econômica, porque Caixa tem o concurso válido até agosto desse ano, e talvez também o BNB, Banco do Nordeste, que a gente não tem nesse momento nenhum tipo de informação concreta se vai ter ou não concurso, mas existem especulações de possível concurso. Mas e aí? Vale a pena ou não vale a pena concurso bancário? Bem, olha só. Primeiro você tem que entender o perfil de quem trabalha em banco. Banco, pessoal, é comercial. Banco é setor comercial. Você vai trabalhar na parte comercial, parte bancária. Isso você vai lidar, claro, com finanças, lidar com empréstimos, lidar é, com produtos bancários, né, venda de produtos bancários, capitalização, lidar com vendas ali de seguros, enfim, negociação ali com clientes, né, ou seja, você vai lidar com a parte comercial. Então, um trabalho de um técnico bancário, além de atendimento de demandas, que é atender abertura de conta, é atender contas de cliente, precisa de ajuda ali em alguma situação, desbloquear cartão, cadastrar senha, uma série de trabalhos. Tem a parte comercial, que, na minha opinião, é o ponto mais forte na questão bancária, que é o cerne de um banco. Um banco precisa lucrar e o lucro ele vem exatamente na parte comercial. Então, quem tem um perfil comercial, quem tem esse perfil aí mais comercial, negocial, tende a ter crescimento no banco. Por que eu falo isso? Porque você vai entrar ganhando inicialmente cerca de 3 mil, 4 mil reais, geralmente, né, acho que é 4 mil esse concurso bancário, tem até vídeo falando sobre o assunto, vou deixar até na descrição para você ou no card, os vídeos que eu tenho disponível aí, aqui no card, né, sobre os concursos bancários, né, então é importante você entender essa lógica, como é que funciona essa lógica no banco. Então quanto mais você se adaptar a essa questão comercial, mais chance você tem de crescer. E o crescimento você consegue galgar carreiras muito maiores dentro do banco. Claro, você entra com nível médio apenas. Porém, para você crescer para outros determinados cargos ali, principalmente gerenciais, se for seu interesse, você precisa ter ensino superior, tá? Então, já é importante já pensar, se você não tem ainda o nível superior, já pensar em graduação para quando você entrar, se for o seu interesse, você já conseguir crescer dentro da carreira. Então você tem que pensar primeiro isso. Você tem um perfil comercial, você se adaptaria a um perfil comercial? Então aí tem um pensamento que você precisa internalizar para você não entrar num concurso depois e dizer, ah, poxa vida, eu pensei que era outra coisa. Não, é um concurso ali, é,
principalmente na questão comercial. E você vai lidar com atendimento, né? O atendimento é óbvio, o atendimento ele é algo que você precisa lidar com pessoas, lidar com o público e, claro, obviamente, com todo tipo de pessoa, dependendo do banco que você vai trabalhar também, pessoas de baixa renda, pessoas com renda maiores. Então você precisa ter o tato de lidar com pessoas, tá? E preferencialmente você precisa gostar de lidar com pessoas, porque é muito ruim, assim, você pense você mesmo. Quando você é atendido ou atendida de maneira ruim, áspera, de maneira assim, que as pessoas te atendem mal, você gosta disso? Eu não gosto. Então, por isso que sempre que eu trabalhei com o público, eu sempre procurei e procuro atender da melhor maneira possível, da maneira mais educada possível, porque eu gosto de ser bem atendido. Se eu gosto de ser bem atendido, por que eu vou atender mal alguém? Então, você tem que pensar nisso, vai lidar com o público, porque eu já vi muita gente que trabalha com o público em bancos e são pessoas ásperas, pessoas arrogantes, pessoas que tratam mal as outras, tratam mal o cliente, lembrando que são clientes, não são só pessoas, são clientes, são pessoas potenciais que vão trazer para o banco algum tipo ali eh, de alguma maneira, elas vão contribuir ali para o lucro do banco. Então você precisa lidar com clientes, né, com clientes e da maneira mais educada possível, da maneira mais cortês possível. É importante você ter isso em mente. Você vai lidar com atendimento ao público. Então você tendo aí, principalmente, a questão do fator comercial, se é uma pessoa que se garante ou quer aprender, ou tem disponibilidade para aprender a questão negocial, comercial, e você ter disposição para atender bem as pessoas, já são 2 requisitos muito bons para você trabalhar em banco. Então lembra que e tem mais um detalhe porém, isso aqui é o mais importante de tudo. Esses 2 fatores e outros mais, que eu não vou me aprofundar aqui, mas estou falando aqui os principais, todos eles vão convergir para uma coisa, para metas. Então você vai ter metas dentro do banco, sejam elas metas comerciais, metas de atendimento, enfim, existem vários tipos de metas dentro do banco. Então você precisa se alinhar às metas. E essas metas são cobradas, tá? Claro que banco público, o banco igual o Banco do Brasil, que é um banco de sociedade de economia mista, tendem a não ter a mesma cobrança, o mesmo grau de cobrança, ou o mesmo grau ali de vamos dizer assim, de agressividade que um banco privado. Claro que isso varia de pessoa para pessoa, porque a gente sabe que como tem ser humano, existe aí uma série de fatores que não dá para a gente delimitar, porque tem pessoas e pessoas. E onde tem pessoas, pode ter todo tipo de pessoa e pode ter pessoas ali que elas vão cobrar no nível exagerado. Mas em tese, não é o mesmo nível de cobrança. Você vê que bancos privados têm nível de cobrança absurdo, inclusive até que geram determinados constrangimentos, como a gente costuma dizer, né? Que é o caso de casos aí de assédio moral. Não que não aconteça em bancos públicos, em bancos de sociedade de economia mista, porém é muito combatido e não tem em tanta frequência como um banco privado. Até por ser um banco público e não poder demitir as pessoas, e aí é um fato importante que eu sempre costumo deixar bem claro, que geralmente as demissões, de acordo com o STF definiu, elas precisam ser, que é um parênteses, né? Precisam ser eh, elas têm que ter uma motivação, ou seja, você não pode só dizer assim: "Ah, eu quero demitir o fulano". Não, tem que ter uma motivação, e normalmente a motivação, ela é algo grave, gravíssimo, algo que vai afetar de fato ali o serviço, a pessoa fez alguma coisa muito ruim, roubou, desviou, cometeu algo muito grave. Isso pode, né, isso pode levar a uma demissão, por exemplo. Agora, fora isso, é muito difícil ocorrer uma demissão num banco público ou no banco de sociedade de economia mista, como o Banco do Brasil. Então você tem uma certa, uma costumo de chamar de relativa estabilidade dentro de um banco, até porque CLT, você na carteira. Então, tem que entender que tem metas, porém essas metas, como você não tem essa questão da estabilidade, geralmente não há aquela cobrança exagerada e nem risco de demissão. Mas claro, há cobrança, não vou dizer para você que é uma maravilha, que todo mundo vai olhar para você sorrindo, não. Você precisa também ter essa capacidade de absorver, entender e buscar devolver para o banco, né, devolver para ele metas que são cobradas sim, e você precisa buscar esses objetivos até mesmo para a sobrevivência do próprio banco e, consequentemente, para o lucro que vai trazer para você também mais PLR. Então, tudo isso é a junção de fatores. Então, para você pensar, será que é interessante eu fazer concurso
de bancário? Será que vale a pena? Pense nisso. Você se adaptaria ou teria coragem de entrar no perfil comercial? Você gosta ou teria disponibilidade para atender o público? E você, como você lida com metas? Porque existem metas a serem cumpridas. Como é que você lida com cobranças de metas? Então, tudo isso são fatores que você deve ponderar para você buscar ali um concurso bancário. Costumo dizer, quando você escolhe uma carreira para fazer um concurso, é importante você saber o que vem com ela, o ônus e o bônus. Por quê? Para depois você não ficar pensativo, poxa vida, não era o que eu imaginava. Costumo até falar, por exemplo, carreira policial. O pessoal acha bonito alguém estar de farda, mas tem pressão, tem cobrança, tem um risco, literalmente, de vida durante a sua ação, o seu trabalho. Então, tudo isso faz parte do combo que você assume quando faz um concurso. Então, você tem que pensar nos prós e contras do concurso que você vai fazer. Concurso bancário não é diferente. Agora, tem um porém: muita gente gosta de usar o concurso bancário como concurso escada. Ou seja, ela entra num banco, pega uma estabilidade relativa, são 6 horas de trabalho, banco, isso é acertado em acordo, né, em acordo coletivo, legislação e tudo, são 6 horas o tempo de trabalho bancário. Então ela aproveita esse tempo vago, disponível, para ajudar para outro concurso, que ela deseja concurso maior, concurso alvo, concurso melhor, estatutário. Então tem também essa parte, você aproveita esse concurso como escada, e por isso que é um concurso você vê que tem bastante rotatividade. Por isso que você coloca o nome numa lista de cadastro de reserva, você tem grande chance de ser chamado, chamada, porque o banco ele tem muita rotatividade, muita gente saindo o tempo todo do banco, indo para outros concursos, ou mesmo tem a questão do PDV, quando a pessoa ela pede uma aposentadoria, né, na verdade, programa de demissão voluntária, quase não sai, né? Programa de demissão voluntária, se ela pede demissão, porque já está um tempão, já ela quer se aposentar, ela quer aproveitar para fazer outras coisas, ela pede demissão no banco. Então, por isso tem muita rotatividade. Então, isso é interessante para quem deseja entrar em um concurso bancário, porque a rotatividade é muito grande. Então, pense nesses aspectos antes de escolher a carreira bancária. Será que você consegue lidar com esses fatores? Será que é para você esse perfil? Se for, segue em frente, busque, batalhe, crie seu cronograma, seu está verticalizado. Banco do Brasil breve vai sair, então você precisa estar preparado, preparada para esse concurso o quanto antes. Coloque nos comentários o que você acha da minha opinião. Você tem alguma pergunta, alguma outra coisa em relação a concurso bancário que eu possa responder, obviamente. Se eu souber responder, vou responder. Pela minha experiência em concurso bancário, coloca nos comentários. Eu quero saber o que você pensa desses aspectos, desses assuntos. Se você está disposto, disposta a ir para o concurso bancário. Inclusive, até quando alguém fala sobre esse assunto em outros canais, eu até vejo a gente falando o seguinte: para quem trabalha em CLT, isso é fichinha, porque CLT, quando você trabalha no CLT, no bancário da CLT, né? CLT no sentido de empresa privada, também tem cobranças, tem metas, e muito piores. Muito piores. Patrões abusivos, risco de demissão o tempo todo. Então tem pessoas até que falam assim: isso é fichinha. Se eu consigo trabalhar numa empresa privada com cobrança, salário bem menorzinho, eu consigo trabalhar num banco. Então, assim, isso é um ponto de vista interessante também que leva muita gente a fazer esse concurso. Mas eu quero a sua opinião. Coloque nos comentários qual é o seu pensamento sobre isso, se você tem alguma dúvida sobre concurso bancário e se de fato você está focado ou focada nesses concursos.